Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem a Deus se confia. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, coube a mim trazer essa palavra final na profecia do avivamento de 2022. Nós vivemos dias proféticos, especialmente esses dias que nós nos reunimos aqui na Canção Nova. Deus nos orientou de uma forma tão extraordinária. Desde o primeiro dia na homilia da Santa Missa, quando o Padre Fábio de Mello nos conduziu a entender quais eram os caminhos que nós precisávamos trilhar para viver de uma forma muito concreta a santidade e nutrir no nosso interior um desejo de chegar ao topo do monte, de chegar à última morada no castelo interior, como dizia Santa Teresa d'Ávila, ao matrimônio espiritual, ao relacionamento com o Senhor nesse nível. No sábado, nós começamos pela manhã sendo exortados a não nos deixarmos intimidar na nossa condição de profetas,
nossa, mas vocês são muito soberbos, vocês acham que são profetas. Eu não acho não, eu sei que eu sou. Quem disse que eu acho? O dia que eu fui batizado, eu fui inserido no profetismo, no sacerdócio comum de todos os cristãos e no reinado de Cristo. Então, quem não acredita nisso, problema seu. Mas nós somos sacerdotes, profetas e reis, e somos chamados a ser profetas na sociedade onde nós estamos. E Deus nos exortou, nos mostrou como vivem os profetas, e nos indicou caminhos preciosos para que nós tenhamos uma vida profética, uma vida santa. Depois o Jorjão veio nos lembrar qual é a nossa essência, de que forma nós temos que viver carismaticamente, pentecostalmente, orando no Espírito e deixando-nos ser usados pelo Espírito, vivendo verdadeiramente uma vida no Espírito. À tarde, nós fomos impactados por aquela pregação. Eu saí daqui querendo ser Marte, Charles. Quando Charles nos trouxe a realidade do martírio, desse amor extravagante de um Deus apaixonante, esse amor que foi nos envolvendo e nos mostrando que nós temos que amar de volta, e muitas vezes amar no sacrifício, na oferta de vida, e principalmente adentrando uma espiritualidade do martírio, uma espiritualidade do testemunho. Hoje pela manhã, Deus utilizou-se das palavras do Moisés para dizer para nós: é hora de focar, porque perder tempo é perder almas. É hora de focar na evangelização dos pagãos, de ir até aqueles que ninguém pensa em ir, de assumir o mandato que o Papa Francisco tem nos indicado da igreja em saída, das periferias existenciais. E o Fábio nos mostrou, concluindo amanhã, o que Deus tem para nós como propósito santo até as últimas consequências, dentro daquilo que é a inspiração da profecia do avivamento, nos desdobramentos que nós fomos percebendo em alinhamento profético, em escuta profética daquilo que Deus agora quer fazer nesse novo tempo. Nós entendíamos que o caminho era o despertamento. Deus fez e ainda continua fazendo. Eu volto a perguntar aqui, quantas pessoas vieram pela primeira vez na profecia do avivamento? Levanta a mão, olha aí. O despertamento ele continua. Vamos aplaudir os irmãos que vieram a primeira vez e virão agora, daqui para frente ainda com mais intensidade. Gente, isso aqui era para estar muito mais cheio, mas quantas pessoas tiveram que cancelar as caravanas por causa de contaminação? Na semana de vir para cá da Covid não puderam vir, mandavam, a gente não pode vir, teve que cancelar, porque na nossa caravana muita gente foi contaminada e nós não pudemos sair. E o Fábio foi nos conduzindo. E aí na hora que eu estava sentado ali, eu me lembrei de algo, e que era até por minha culpa, minha tão grande culpa, eu esqueci. Toda a profecia do avivamento foi transmitida para Brasília e para o Distrito Federal através da Rádio Canção Nova. Eu esqueci de falar. Semana passada, antes de vir para cá, o Ronaldo me procurou e falou: padre, a gente pode transmitir a profecia do avivamento pela rádio FM da Canção Nova para o Distrito Federal? Eu falei: não pode não, deve. E aí foi transmitido. Para mim isso é profético, e agora o povo de Brasília está ouvindo a homilia dessa missa. Brasília é o centro do poder. Que esse avivamento agora, pela nossa oração, nessa Eucaristia, alcance o povo de Brasília, o povo do Distrito Federal, alcance os três poderes da nação, porque nós estamos aqui orando e pedindo a Deus exatamente que Ele faça esse avivamento acontecer. Despertamento, ajuntamento, transformação, e a partir daí, aquilo que Deus nos pediu quando nós discernimos a profecia de 2022. Deus dizia: é urgente. Deus colocou no nosso coração um senso de urgência.
E desse senso de urgência veio o tema da profecia de 2022, santo até as últimas consequências. Porque o tempo urge. Diga comigo, santo até as últimas consequências. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia que conclui a profecia do avivamento, ela é tremenda, ela é poderosa para nos revelar coisas importantes que nós precisamos nos posicionar. Veja bem, o profeta Jeremias está sendo usado para dizer a nós, nessa tarde de domingo: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Presta atenção, eu queria que você tivesse muita atenção, resistisse ao sono dessa hora. Eu não sei se na missa de ontem você percebeu que eu fiquei em pé ali. Eu fiquei em pé porque se eu ficasse sentado eu ia cair da cadeira, porque eu estava extremamente cansado. Só que Deus estava falando e eu não podia deixar de ouvir o que Deus estava falando. A gente se acostumou a ter preguiça na hora da missa e dormir como se a gente estivesse na sala da nossa casa, esquecendo onde nós estamos. Se eu estou com sono, eu me levanto, fico de pé do lado, mas eu não posso dormir no sacrifício de Cristo. Desculpa ser sincero, mas essa é a verdade. A gente está se acostumando com o sobrenatural e naturalizando o sobrenatural, aquilo que é mais sagrado, sem nenhum posicionamento de quem quer ser santo até as últimas consequências. A gente vive assim, ó, de qualquer jeito. Parece que a gente está na sala da nossa casa, no nosso quarto. E aí, eu queria dizer para vocês algo importante. Eu tenho percebido, eu tenho visto que muita gente que foi movida por Deus, levantada por Deus, tem se desviado por causa de obras humanas, tem afastado o seu coração, como diz o profeta, do Senhor, por causa de obras humanas, colocando o homem no centro, o eu no centro, fazendo processos psíquicos e emocionais de destravamento para que eu prospere, para que eu avance, e deixando de canto o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Isso tem entrado dentro da igreja, não só católica, mas na protestante. Isso tem se espalhado no meio dos cristãos. Agora é o tempo do eu. Eu posso, eu consigo, eu vou. As obras carnais estão ocupando um espaço na alma, no coração dos homens e das mulheres que eram espirituais, porque estão tirando Deus do centro. E aí eu quero trazer uma palavra da igreja, você está ligado? Uma palavra da Santa Igreja. Olha o que diz a Santa Igreja no Catecismo, no número 675. Diga comigo, 675. Presta atenção, porque a Santa Igreja fala a nós de forma profética. Antes do advento do anticristo, ou melhor, desculpa, apaga o que eu disse. Antes do advento de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de muitos crentes. Diga comigo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de muitos crentes. O que é essa prova final? O catecismo vai nos dizer: a perseguição que acompanhará e que acompanha a sua peregrinação na terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade. Ou seja,
A igreja está dizendo que chegará um tempo que a perseguição vai ficar tão desvelada, tão clara, nós vamos enxergar de uma maneira tão concreta quem são os perseguidores, fora e dentro, que o mistério da iniquidade será colocado a descoberto. Todos nós veremos, e já temos visto, já temos contemplado. E continua a igreja: esse mistério da iniquidade, ele virá sob a forma de uma impostura religiosa. Diga comigo, uma impostura religiosa. Agora presta atenção no que a igreja vai dizer. Essa impostura religiosa, ela trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Presta atenção no que a igreja está dizendo para nós. Trará uma solução aparente. Diga para quem está do seu lado, uma solução aparente. Diga para quem está do outro lado, uma solução aparente. E essa solução, diz a igreja, ela custará a muitos cristãos a apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa, ela é a impostura do anticristo. Isto é, de um pseudo-messianismo. Agora escuta, um pseudo-messianismo em que o homem, escuta, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Veja o movimento crescente do eu, que vai esvaziando. Maldito o homem que confia no próprio homem, diz o Senhor, e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Presta atenção, meus queridos, numa linguagem apocalíptica, São João diz que antes do anticristo virá o falso profeta. Quando a gente entende o anticristo, ele é um poder político. Agora o falso profeta é uma estrutura religiosa que será estabelecida e que vai se oficializando, porque os cristãos vão recuando e vão aceitando tudo, sem orar, sem questionar, sem perguntar para Deus. O avivamento, ele é o céu tocando a terra e gerando transformações nos corações. O avivamento, ele traz a cultura do reino. O avivamento, ele traz os valores do reino. O avivamento traz um modo de vida totalmente transformado pelo Senhor. O avivamento nos ensina a enxergar os fatos com os olhos de Deus. Não, deixa eu dizer para você que está na profecia do avivamento, você que está ouvindo pela rádio Canção Nova FM de Brasília, você que vai ter acesso a essa homilia, não confie cegamente nas estruturas humanas, porque existem homens influenciados pelo anticristo por trás das estruturas humanas. Não confie cegamente. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Maldito é o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Por melhores que sejam essas realidades que aparentemente parecem melhorar as estruturas, por mais bem intencionadas que pareçam. Se você tem a Bíblia, pega aí Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Jesus chamou os discípulos e foi até Cesareia de Filipe. E ali diante
de um templo pagão dedicado ao deus Pan e firmado numa pedra. Eu estive lá nesse lugar, o Padre Edmilson estava, nós fizemos um curso bíblico na Terra Santa. Um lugar lindo, hoje se chama Banaias, aos pés do monte onde desce a água, eu esqueci o nome do monte agora. Mas é um lugar lindo, hoje muito florido, muito cuidado. A gente escuta a água que desce desse monte congelado e que abastece Israel, o barulho daquela água maravilhosa. E ali naquela pedreira tem a sombra de um templo pagão que foi destruído, dedicado ao deus Pan, uma grande pedra. E Jesus perguntou para eles: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começaram a responder: uns dizem que és Elias, outros que é João Batista, alguns até que és Jeremias, ou alguns dos outros profetas. E aí ele perguntou pessoalmente: e vocês? E para vocês, quem eu sou? Pedro se levanta: tu és o Cristo. Versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não foi a carne e nem o sangue, Pedro, que te revelou isso. Por isso você é bendito, por isso você é abençoado. Você se deixou instruir, você não confiou simplesmente nas realidades humanas. Mas aí, em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem nada a ninguém, que não dissessem que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás, tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, porque não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Maldito o homem que confia no homem e que faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Olha para a sociedade, olha para as estruturas sociais e percebam se algumas realidades não estão se tornando dogmas de uma nova religião que está sendo instituída humanamente sobre a face da terra. Comece a perceber se certas realidades estão tornando dogmas que nós deveríamos defender. O dogma da Imaculada Conceição, o dogma da presença real, nós deveríamos defender com o nosso sangue. Mas hoje as pessoas estão defendendo as realidades meramente humanas de uma religião global que está sendo instituída. E aí eu abro um parênteses para dizer aos sacerdotes, aos seminaristas que estão aqui, aos meus irmãos pregadores que estão aqui, a você, Bento XVI avisou agora, mais uma vez, na última biografia em que ele escreveu: o mundo está professando um credo anticristão, e quem não aderir a esse credo será excomungado do mundo. Quem não aderir a esse credo dessa nova religião universal, desse poder global,
Bento XVI diz: será excomungado. Eu estou chamando a sua atenção a partir da palavra do profeta. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado o seu coração? Eu não sou profeta, no sentido profeta com P maiúsculo. Sou profeta pelo batismo. Eu sou filho de profeta. Profeta Jonas Abib, que preparou esta geração para o que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo para vocês, para um membro da Canção Nova, não é nenhuma novidade, porque já está tudo dito. E as pessoas de fora estão compartilhando os vídeos do Monsenhor Jonas Abib, meu pai fundador, de tudo que ele descreveu das dificuldades deste tempo. Agora eu pergunto aos senhores padres, aos seminaristas que estudam filosofia e teologia: será que Pedro errou ao preparar o povo bem disposto para a vinda do Senhor, chamando o povo a viver a radicalidade, a abandonar o pecado, dizendo que a vinda de Jesus estava próxima? Ele errou? Jesus não voltou, mas ele fez o que Jesus tinha dito para fazer: preparar. Se Jesus vai voltar na nossa geração, se nós vamos ver o martírio de sangue na nossa geração, eu não sei, porque não dá para prever. O que eu preciso fazer é provocar, por aquilo que se chama fé teológica, o nosso coração a estar preparado e a começar a ler os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, Deus está falando, Deus está mostrando. Basta você abrir-se para os sinais. E aí o profeta vai dizer: o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Não teme, diga comigo, não teme. Diga mais uma vez, não teme a chegada do calor, a chegada da provação. Porque, diz o Senhor, a sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e não deixa de dar frutos. Vasculha aí o seu coração, profeta, profetiza, veja em quem você tem colocado o seu coração e a sua confiança absoluta. O positivismo que a sociedade vive não aceita nada do que não possa ser provado pelo método científico. Nada. O que nós temos visto é exatamente uma ditadura do pensamento, uma ditadura do relativismo, uma ditadura moral sendo implantada para essa nova religião global. E quem não professar o credo vai ser excomungado. Antes da manifestação do anticristo se estabelecerá esse sistema. E aqui eu estou falando religioso, é porque ele vai estabelecer dogmas que quem não professar vai ser excomungado. Você quer um livro para você ler sobre esse assunto? Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Sanaúja, um argentino que eu trouxe aqui na Canção Nova para falar para os padres. Ele pregou numa quinta-feira de adoração. Poder Global e Religião Universal. Leia lá. Ele vai tirar o véu e você vai começar a entender. A imagem do Apocalipse, ela mostra exatamente isso. Primeiro virá uma espécie de uma religião universal, de dogmas, de credo, e é anticristão, é anti o sistema moral judaico-cristão, é contrário a tudo aquilo que foi desenvolvido pelo sistema jurídico romano, é contrário aos valores, é contrário às virtudes, é contrário a tudo aquilo que nós confessamos. E Jesus desce do monte para dizer como deve viver um discípulo, que deve viver na essência o discipulado. E ele desce
Isso aqui é profético, a gente precisa entender. Jesus estava no alto do monte. Esse movimento, ele desce para comunicar aos homens aquilo que o Pai disse e revelou como deveria ser. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus desceu do monte e Ele quer falar ao nosso coração. Ele quer direcionar a nossa vida. Ele quer nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Mas antes que eu caminhe a homilia para o fim, eu gostaria de ler algo de um homem que tem sido levantado profeticamente nesta geração, dentro da estrutura da Santa Igreja, com o seu chapeuzinho vermelho de cardeal, chamado Cardeal Sará, e eu queria que você aplaudisse esse cardeal da Santa Igreja. Leia com segurança o que ele escreve, escute com o coração atento o que ele fala. O Cardeal Sará, eu trouxe esse texto na missa da Epifania que eu celebrei aqui no início do ano, e quero trazê-lo de volta para esse momento. O Cardeal Sará foi até a França, a igreja de São Francisco Xavier, e por grande surpresa de todos, ele foi dar uma conferência e a igreja ficou superlotada de bispos, cardeais, padres, religiosas e leigos que não cabiam dentro da igreja para ouvir um cardeal da Santa Igreja, proveniente da África, e que foi prefeito, e hoje é prefeito emérito, da Congregação do Culto Divino. E o Cardeal Sará, havia acontecido há pouco tempo, aquele incêndio na Catedral de Notre Dame, e o Cardeal Sará diz assim: sim, hoje em todos os cantos a igreja parece estar em chamas, parece devastada por um incêndio muito mais destrutivo do que o da Catedral de Notre Dame. Esse fogo, esse incêndio que assola a igreja, particularmente na Europa, é o da confusão intelectual, doutrinal e moral. Presta atenção. É a covardia de proclamar a verdade sobre Deus e sobre o homem, e de transmitir os valores morais e éticos da tradição cristã. É a perda da fé, é a perda do espírito de fé, é a perda do sentido da objetividade da fé, e portanto é a perda do sentido de Deus. O Ocidente está cego pela sua sede de riquezas. O engodo do dinheiro que o liberalismo dissemina nos corações entorpece aos poucos. Enquanto isso, a tragédia silenciosa do aborto, da eutanásia continua. Enquanto isso, a pornografia e a ideologia de gênero mutilam e destroem as crianças e os adolescentes. Nós estamos tão acostumados à barbárie que isso já nem nos surpreende mais. Ao Deus homem, citando o ortodoxo russo Berdiev, opõe-se o homem Deus. O homem que se colocou a si mesmo no lugar de Deus. Diga comigo: o homem que colocou a si mesmo no lugar de Deus. Receba. Alguns olham para a igreja católica e dizem: o tempo dessa igreja já passou, vamos mudá-la. Façamos uma nova igreja, a nossa imagem. O ensino moral da igreja parece muito exigente, vamos atenuá-lo, vamos diluir a moral no relativismo e no laxismo, e vamos colocar mais o foco nas questões sociais. A doutrina católica é criticada na mídia? Mudemos a doutrina, vamos adaptá-la às mentalidades e às perversidades morais do nosso tempo. Vamos adaptá-la à nossa ética global, promovida pelas Nações Unidas. Vamos adaptar a doutrina da igreja à ética global, promovida pelas Nações Unidas. Vamos adaptá-la à ideologia de gênero.
queremos fazer da igreja uma sociedade mais humana e horizontal. Queremos que ela fale a língua da mídia. Queremos torná-la popular. Mas uma tal igreja não interessa a ninguém. Diz o cardeal: meus caros amigos, o mundo não precisa de uma igreja que seja o reflexo da própria imagem do mundo. Fala para quem está do seu lado: o mundo não precisa de uma igreja que seja o reflexo do próprio mundo. Diga para quem está do outro lado: o mundo não precisa de uma igreja que seja reflexo do próprio mundo. Continua o cardeal Sará: a igreja deve ser como uma catedral. Tudo nela leva a cantar a glória de Deus. Ela deve constantemente orientar o nosso olhar para Ele, como o pináculo da Notre Dame apontando para o céu. Os católicos precisam redescobrir a grandeza do amor a Deus. Os católicos precisam redescobrir a grandeza do amor à adoração eucarística, o amor à Santa Missa. Nós estamos no ano eucarístico, esse ano de 2022 é um ano eucarístico na profecia do avivamento. Os profetas do avivamento precisam redescobrir a grandeza do amor a Deus, a grandeza do amor à Eucaristia, à Santa Missa, a grandeza do amor à adoração. O que eu espero, depois da profecia do avivamento de 2022, que a capela do Santíssimo da sua cidade nunca fique um dia sem você visitá-la e adorar o seu Senhor lá na capela do Santíssimo da sua paróquia. O que eu espero depois da profecia do avivamento de 2022, que você na adoração de joelhos dobrados, como o pobre, que Jesus vai dizer, ele desce para comunicar como devem ser os seus discípulos. E ele diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. A pobreza na Bíblia fala de miséria econômica, de miséria social, de miséria de saúde, de miséria moral, de miséria psicológica, mas também da pobreza, da dependência total de Deus. É feliz o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É nele que você tem que ir, é para Ele que você tem que falar, é diante dEle que você tem que interceder profeticamente, é na presença dEle. Profetas do avivamento eucarísticos e eucaristizados pelas ruas, indo aos perdidos, visitando aqueles que estão nas periferias existenciais, cheios do cheiro do incenso da adoração. O pobre é dependente do sistema de Deus. O pobre é mendigo de Deus. O pobre não arreda o pé. O pobre busca constantemente a riqueza do reino e não simplesmente a riqueza material. Deixa eu dizer para vocês, nós chegaremos num tempo que nós voltaremos a viver como a igreja dos Atos dos Apóstolos, que é um dever de casa. Releia os Atos dos Apóstolos depois da profecia do avivamento. Vai ter momento, futuramente, que nós vamos precisar fazer coletas como Saulo fez com Barnabé, para mandar para a igreja de Jerusalém, para os cristãos que não têm o que comer, que não têm o que comprar. Nós vamos ter que fazer coletas, sustentá-los, partilhar. Aqueles que têm bens, colocar em comum. E a palavra diz no texto sagrado dos Atos dos Apóstolos, que ninguém passava necessidade no meio daqueles que foram batizados no Espírito Santo, porque eles tinham tudo em comum. Eles eram um só coração e uma só alma. Pode aplaudir, porque para mim batismo no Espírito Santo é comunhão, é partilha, é preocupação com o outro. Chegará o tempo
em que nós vamos precisar partilhar. Porque se eu não confessar o credo anticristão, eu vou ser excomungado. Chegará um tempo, e esse tempo se aproxima. E há 20 anos atrás eu estava num batizado. Se o Ronaldo estiver me ouvindo agora, o Ronaldo da Silva, da Canção Nova, que está comigo na missão de Brasília, eu não me recordo quantos anos que o Giovanni Paulo tem. Eu estava servindo como seminarista no batizado do filho de um membro da comunidade Canção Nova. E o Monsenhor Jonas Abib disse para aqueles pais: não acostume os seus filhos a terem tudo do bom e do melhor, porque o dia que faltar, eles negarão a Jesus Cristo por causa de alguma coisa material. Deus diz a profecia do avivamento: a partir de agora, caminhemos para uma vida mais simples. Estou falando materialmente, sem muitas dependências, sem criar necessidades. Caminhemos para uma vida mais simples. Você quer que eu não estou aqui dando receita, não sou, eu não concordo muito em ficar dando receita. Mas se você quer saber como devem viver os apóstolos dos últimos tempos, pegue o tratado da verdadeira devoção, que lá está escrito como os apóstolos dos últimos tempos devem viver. E uma das características é a pobreza. Felizes os pobres de Jesus, porque vosso é o reino de Deus. Se desvencilhem desse sistema cada vez mais. Não cedam a este sistema. Não se vendam a esse sistema. Não vivam uma fé materialista. Nós ouvimos a homilia do padre Edmilson ontem, que nos exortava a sair do sistema de Jeroboão e entrar no sistema de Deus. Uma vida simples, totalmente dependentes de Deus. Uma vida simples, totalmente dependentes de Deus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados os que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e vos amaldiçoarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Diga para quem está do seu lado: era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que perdemos por causa de Cristo até agora? O que estamos dispostos a deixar por causa de Cristo? Até onde? Em que medida? Porque Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 3, versículo 7, seguintes: o que era para mim lucro, eu tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado por Ele. Para ganhar a Cristo e ser achado por Ele. Disse Jesus: se alguém quer ser meu discípulo, quer vir depois de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa do reino, a encontrará.
de fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Jesus deve ser o sentido da vida do profeta do avivamento. Já agora, para além da morte. Onde está a nossa esperança? Nós cremos de fato que a nossa vida nesse mundo é fermento de eternidade? Essas perguntas foram feitas por Dom Henrique Soares, que está lá no céu. Nós cremos que aqui nós estamos de passagem e que em Cristo é que nós permanecemos para sempre. Nós cremos que o Senhor da nossa vida é o Senhor também da nossa morte. Ninguém de nós vive ou ninguém de nós morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Fica de pé. Eu quero citar o versículo 19. Coloca a sua mão direita no ombro da pessoa que está do seu lado. E libera essa palavra sobre essa pessoa. Diga comigo o que o apóstolo Paulo nos entregou na segunda leitura. Meu irmão, se é para essa vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Balança o ombro dele, dá uma sacudida nele, diga: meu irmão, se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Agora tira a mão dele, olha para ele e fala: você está entendendo? Pergunta para o irmão que está do outro lado: você está entendendo? Você entendeu a mensagem? Se você entendeu a mensagem, eu queria que você aplaudisse o Deus que te entregou uma mensagem importantíssima nessa tarde. A canção nova, ela foi exortada pelo profeta Jonas Abib com esse texto: por isso eu vos digo, versículo 25 do capítulo 6 de Mateus: não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam e não colhem, não guardam em celeiros, no entanto o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis muito mais do que eles? Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. No entanto eu vos digo, nem Salomão em sua glória jamais se vestiu como um só deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupado dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, como nós vamos nos vestir. Os pagãos é que vivem preocupados com todas essas coisas. O vosso Pai que está nos céus sabe do que precisais de tudo isso. Eu quero olhar nos seus olhos e dizer esse versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Ao final da pregação do Fábio, nós fizemos uma profissão de fé. Nós fizemos uma profissão de fé, crendo na Santa Igreja Católica. Nós fizemos uma profissão de fé em amor ao Santo Padre, à sucessão apostólica, à sagrada tradição, à sagrada Escritura, ao sagrado magistério. Nós fizemos uma profissão de fé. Se preciso for derramar o sangue por causa de nosso Senhor, nós derramaremos. E eu digo para você, Bento XVI ainda ensinou que antes de vir o martírio do sangue, virá o martírio da reputação. Eu, quando me fiz servo de Jesus Cristo, uma das palavras que me acompanham é de Gálatas 1. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Eu não estou preocupado com a minha reputação. Eu não estou preocupado com os fiscais de plantão que ficam dizendo de teoria da conspiração. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus e dizer o que Deus me manda falar. Não estou nem aí, porque se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Eu não estaria com essa casula. Eu não seria consagrado da Canção Nova se eu quisesse agradar aos homens. Mas eu não coloquei a minha esperança nos homens. Eu coloquei a minha esperança em Deus e naquilo que Deus determinou para o fim. Ele é a finalidade. É para Ele que eu caminho e é na direção dEle que eu vou. Diga para quem está do seu lado, é nós. Os desdobramentos, 3. Santidade, até as últimas consequências. Santidade até as últimas consequências, testemunho de vida. Os desdobramentos são 3. Missão e uma espiritualidade de martírio. Pega aí a sua pulseirinha. Ontem o padre Edmilson disse: nós não estamos fazendo nada para arrecadar dinheiro. Ele perguntou: quanto vocês estão devendo? Eu falei: menos 3, mas não é menos 3 reais não, menos 3 mil. Pega aí a sua pulseirinha e leia o que está escrito do texto de Apocalipse 2:10. Eu não escutei. Eu não ouvi. Agora ergue os seus 2 braços e você vai gritar para Deus o que está escrito na sua pulseirinha. Não é para mim, não são para os padres que estão aqui, para os pregadores que estão aqui, não. Agora você vai erguer os seus 2 braços e vai dizer: levanta a sua pulseirinha como eu estou levantando a minha. E nós vamos dizer para Deus agora: fiel até a morte. Mais uma vez. Fiel até a morte. Mais uma vez. E qual foi a inspiração dessa pulseira? Ela não é um amuleto. Ela não vai te proteger de sofrimento. Sai dessa, meu irmão. Isso não é doutrina católica, não. Nós não usamos amuleto. Ela é só uma lembrança que você vai trazer no seu braço. E todos os dias você vai olhar para ela e vai dizer para Deus: Deus, eu preciso da sua graça para eu ser fiel até a morte. Você está entendendo? Esse é o objetivo. Você vai colocá-la no seu braço, vai olhar para ela e vai dizer: Deus, essa cor vermelha é cor do Espírito Santo, mas ela também é cor do martírio, é a cor do sangue dos mártires. E eu preciso da sua graça para a perseverança final, para que eu seja fiel até a morte. Levanta a sua pulseira que eu quero agora abençoá-la. Peço aos meus irmãos padres, estendam as mãos. Senhor, eu te peço nesse momento uma bênção sobre cada uma dessas pulseiras. Essa pulseira, a partir de agora, que traz um texto bíblico, ela se torna um sacramental. Sua presença abençoando esta pulseira é a sua bênção de fortalecimento para cada um desses irmãos e dessas irmãs, para que eles lembrem de lutar todos os dias, de não esmorecer, de não retroceder, de não voltar atrás, mas de permanecerem fiéis, de avançarem na vida espiritual, de avançarem na comunhão com o Senhor, de avançarem
naquilo que é, Senhor Deus, a sua vontade para a vida deles. O Senhor os chama fiéis. Continua com sua pulseirinha, sua mão levantada. O Senhor me dá aquela imagem que o Charles trouxe ontem do texto de Atos 7. Estevão viu, 6 e 7, Jesus de pé diante do Pai. E a palavra que me vem diante dessa imagem é Jesus dizendo ao Pai: Pai, acolhe-os, porque eles não me negaram diante dos homens. Pai, abra as portas do céu para eles, porque eles foram fiéis até o fim, até a morte. E aquilo que Jesus disse: quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho deles diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Senhor, que essa bênção cele o testemunho que cada um de nós daremos de fidelidade à Santa Igreja, de fidelidade à Sagrada Escritura, de fidelidade ao magistério, de fidelidade à tradição, de fidelidade aos valores do reino, de fidelidade à profecia que o Senhor nos confiou. Sela pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de Santa Miriam de Jesus crucificado e da Beata Helena Guerra, e de todos os mártires da história da igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora coloque aí no seu braço. Você vai olhar para o texto bíblico. Eu não sei se você colocou na mão do coração, na esquerda ou na direita, mas ergue agora a sua mão e declara: fiel até a morte. Fiel até a morte. Fiel até a morte. Agora, livremente, com seus dois braços, entrega a Deus nesse momento a sua vida e o seu desejo de fidelidade. Fala para Deus que você hoje, ao colocar essa pulseira como um sinal, uma chamada de atenção, que você quer consagrar a sua vida a Deus, a essa fidelidade. Vai agora dizendo, daquele jeito que você sabe rezar, daquele jeito que você sabe se entregar, daquele jeito que você sabe se abandonar. Vai consagrando agora ao Espírito Santo essa sua decisão. Vai consagrando agora ao Espírito Santo esse seu desejo de fidelidade. Vai consagrando agora ao Espírito Santo essa sua vontade de ser fiel até a morte. Fala para Deus: Deus, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou imperfeito, mas a partir de agora a minha confiança está no Senhor. A minha confiança está na sua graça. A minha confiança e a minha dependência são do Senhor, são do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te consagro a minha vida. Espírito Santo, eu te consagro cada passo que eu darei daqui para frente. Espírito Santo, eu quero ser fiel até a morte, e eu conto com a sua assistência. E rega agora a sua decisão com a oração do Espírito. Ora, ora. Isso, vai. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. É o que eu tenho de valor. Nada, nada me atrai. nada. Tarde te amei, mas te encontrei. Tarde te amei,
amei, mas te encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria. Canta. Por nada eu te trocaria. Por nada eu te deixaria. Por nada eu te deixaria. Nada. 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 Ergue os seus braços. Canta pra ele. Concedei-me. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, nem quero riquezas. Não quero as honras, e nem as riquezas. Quero me esconder. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Concedei-me. Eu sonho com o céu a todo tempo.